Quando o preso comete uma falta na prisão, o que acontece, quais são as consequências e como lidar com essa situação? Preste muita atenção porque esse vídeo é muito importante e vai esclarecer tudo para você aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o maior canal aqui do YouTube dedicado ao sistema prisional. E o tema de hoje é sindicância. Falta leve, falta grave. O que acontece? Vamos entender essa dinâmica já. Não se esqueça antes de deixar o seu like para fortalecer o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal. A sindicância é como se fosse um processo, na verdade como se fosse não, é um processo administrativo. Então, para você entender a dinâmica, as prisões têm as suas regras, têm os seus regimentos internos. A própria Secretaria de Administração Penitenciária vai colocar ali algumas limitações que serão atribuições do próprio diretor daquela unidade. A Lei de Execução Penal também vai ter ali alguns artigos dedicados a algumas faltas e como lidar com essas faltas. Então, de forma bem simplificada para que você entenda, sindicância, toda vez que você ouvir esse termo na prisão, significa um processo administrativo. E aí pode ter uma grande variação. O preso pode ter agredido um funcionário, o preso pode ter sido apreendido com um celular, o preso ele pode não ter respeitado uma ordem de um policial penal, e os exemplos têm bastante variação a respeito disso. Quando acontece essa falta, é como se fosse dentro do Código Penal. Dependendo da conduta, dependendo da gravidade, será aplicado uma sanção administrativa, que aí as consequências podem ser diversas. As consequências elas podem ser consequências leves, pode ser uma privação de uma visita, o preso ele pode ir para um pote, ficar ali 10 dias, e se ele for condenado nessa sindicância, a gente chamava de repique, ele vai repicar, então ele ficou 10, depois ele repica, fica mais 20, totalizando 30 dias de castigo. Então é extremamente comum dentro desse universo prisional acontecer essas faltas. E tem algumas faltas que pode até mesmo lesionar todo aquele raio, todo aquele pavilhão. A título de exemplo, você que já acompanha aqui no nosso canal a playlist ou já assistiu a playlist completa sobre o CDP, você vai perceber que ali existem algumas dinâmicas. Uma dessas dinâmicas é o setor, responsável pela liderança e a condução daquele pavilhão. Dependendo da gravidade da falta, às vezes o diretor ele aplica uma punição para o raio inteiro. E isso não é uma coisa incomum, não. É uma coisa até mais comum do que você possa imaginar. Uma atitude isolada de um preso, a título de exemplo, ele vai lá e agrediu um funcionário. Ninguém sabia, o cara era muito louco e pum, deu uma porrada lá. Eu já passei por isso já, cara, foi uma época muito tensa. O cara foi ali, era pra cortar o cabelo dentro do padrão, falou que não ia cortar o cabelo, não vou cortar o cabelo. Daqui a pouco o preso foi lá, deu um soco na cara do funcionário, o funcionário caiu no chão, deu aquele bafafá, aquela treta toda. O que aconteceu? Desceu o diretor, os disciplinas do pavilhão começou a trocar ideia, 15 dias sem visita. Toda a consequência da atitude isolada daquele preso respingou em toda a massa daquele pavilhão. Ficamos ali em torno de 20 dias sem tomar banho de sol, sem receber carta, passando um veneno desgraçado, porque aí você fica sem visita, sem comunicação, só trancado 24 horas por dia. Fora que esse preso que agrediu o funcionário, cara, na vida real, ele vai sofrer pra caramba, que ele vai pro castigo, muitas vezes os próprios policiais penais catam ele, amassa ele, deixa ele bem zoado, ele passa o tempo dele no castigo. Mano, muito difícil não tomar um pau, é muito difícil. A regra é que ele vai tomar um cacete, essa é a regra. E quando às vezes o diretor ele quer, digamos assim, aplicar uma pena mais grave na vida real da própria prisão, a gente usa a expressão, né, saca, ou seja, ele tira todo o setor, todos aqueles membros que compõem a liderança daquele pavilhão, ele coloca o que a gente chama na lata, né, coloca no bonde, manda para outra unidade, aí tem que fazer uma nova composição, novas pessoas para assumir a disciplina daquele pavilhão. Então, as consequências são muito sérias. Isso aqui são algumas delas. Outras consequências, já quando o cara ele é condenado, digamos assim, é, por exemplo, ele perder o direito da saidinha, né, para aqueles presos que ainda gozam do benefício da saidinha, agora com a alteração da nossa legislação, quem foi preso recentemente já não terá mais a saída temporária, mas já fica brecado, digamos assim, para fazer a progressão. Então vamos imaginar que o cara está no regime fechado e hoje ele entrou no lapso temporal, ele entrou no direito de mudar de regime, de sair do fechado e ir para o semiaberto. O que acontece?
Se ele cometeu uma falta e a falta ela foi aplicada no dia de hoje, só depois de um ano, se for uma falta grave, tá? Só depois de um ano que ele cumprir essa falta que ele vai voltar a ter o direito. E aí vai ter que somar também para ver se ele vai estar no lapso temporal. Então atrasa a vida do cara. E nesse período de um ano, logicamente também que ele vai passar por aquilo que a gente chama de audiência de justificação. Arquimedes, o que é uma audiência de justificação? Eu vou explicar para você agora. Eu não falei que ia ser um vídeo completo para você ficar aqui por dentro. A audiência de justificação é uma audiência muito parecida com a audiência pela qual o preso teve que passar para ele ficar preso, digamos assim, né? O que acontece? Ele vai ser ouvido, ele vai dar a versão dos fatos, ele vai precisar de uma defesa. Muitas vezes você precisa contratar um advogado criminalista mais especializado na parte de execução penal para poder atuar nessa audiência de justificação, porque ele vai estar passando ali por um crivo do contraditório. O que significa isso? Ele vai apresentar o depoimento dele, o advogado vai apresentar uma defesa técnica. Dependendo da falta e dependendo dos elementos, é como se ele também pudesse também ser absolvido daquela falta e não sofrendo as penas administrativas. Tá vendo como tudo isso é bastante complexo? Tá vendo como é importante você ficar por dentro? Inclusive eu convido você a conhecer o meu treinamento chamado As Chaves da Liberdade, que é um treinamento que tem mais de 50 aulas explicando isso e muito mais, com muito mais profundidade. Tá lá no meu site, arquimedesnicastro.com.br. Recomendo que você pelo menos conheça para saber como isso vai ser importante, vai mudar a sua visão. Existe um outro exemplo, que é o exemplo de quando o cara comete uma falta, digamos, média para leve, e ele passa ali 10 dias, 15 dias, ou até mesmo 30 dias no pote, e depois ele retorna pro pavilhão. Nossa, cansei de ver o cara chegar no pavilhão zoado, muito mais magro, já pálido, com uma cara mais abatida, ele fica mais introspectivo, ele fica realmente mais abatido. Então, o pote, esse castigo, é algo muito pesado, judia do cara de verdade. Portanto, se você é esposa, se você é mãe, se você tem alguém da sua família cumprindo pena, é muito importante você ficar ligado, você ficar ligada nessa situação do pote, da sindicância, desse castigo, dessas faltas, para que você saiba até mesmo como lidar com isso, tá bom? Conhecia isso? Sabia como funcionava? Ficou mais alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, o espaço do comentário está aqui justamente para isso, para que a gente possa complementar o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua atenção, eu sou Arquimedes Nicastro e esse foi mais um Papo Reto. Até nosso próximo encontro, valeu!